Casa do pão espiritual, amém? Não pode faltar pão na casa do pão, amém, bispo? Amém. A palavra diz lá que houve uma fome no livro de Ruth e não havia pão em Belém, então não tinha pão na casa do pão. Na casa de Deus não pode faltar a palavra, amém, queridos? E a palavra que vai ser ministrada hoje aqui neste lugar, que Deus abençoe sua vida, bispo, te use em nome de Jesus para falar conosco. Quem mais receber essa palavra através das redes sociais, através do YouTube, através dos vídeos, em nome de Jesus, amém. Amém. Como diz em italiano, vamos ler a palavra. Amém. Amém. A palavra de Deus, ela é muito importante na nossa vida, é muito importante ser anunciada a palavra do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto o apóstolo estava ministrando e falando a respeito de perdão, o Espírito Santo me levou a uma situação no qual veio à minha mente o fato de uma determinada pessoa que houve uma situação no qual ela veio a ter ódio por mim. Talvez vocês saibam quem eu estou falando. E nesse momento, o Espírito Santo estava falando para mim que eu fui alcançado por causa das brechas. Por causa das brechas. Essa pessoa, ela moveu o inferno contra a minha pessoa. Ela foi em determinados lugares para procurar me destruir. Mas o que eu digo agora é que eu entrego essa pessoa nas mãos de Deus. E que o Senhor a abençoe de todas as formas, para que ela possa reconhecer que todos nós estamos sujeitos a erros, mas erros são passíveis de perdão. Deus abençoe então. Amém? Amém. Então vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gálatas 6. E nós vamos compartilhar o verso 6 ao verso 9. Nós vamos estar falando nesta noite sobre a lei da semeadura e da colheita. Então em Gálatas 6, verso 6, diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Versículo 7: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aleluia e glórias a Deus, meus irmãos. Eu queria dizer para vocês que obrigado, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor venha me usar poderosamente nesta noite, Senhor, para poder, ó Papai, transmitir a Tua palavra, a mensagem que o Senhor quer que eu dirija ao Teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. A lei da semeadura, a lei da colheita, ela rege tudo o que fazemos em nossas vidas. O conceito bíblico de semear, de colher, ele se refere às consequências de nossos atos. Veja bem, o fato de você colher, o fato de você semear, são consequências de nossos atos. Em Provérbios 22, verso 8 diz: o que semear a perversidade colherá males. Então, a palavra de Deus, ela nos faz entender
nós vamos colher. Em Provérbios 11, verso 18 diz: e o que semeia com justiça recebe galardão seguro. A família também é comparada na Bíblia com aquilo que semeamos, com aquilo que colhemos para a nossa vida. Porque, vamos dar um pulinho lá em Salmo 128, verso de número 3. Salmo 128, verso de número 3. Ele diz o quê? A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda de tua mesa. Olha que maravilha! A família também é uma colheita. Também a palavra de Deus em Salmo de número 144, verso 12, ela diz assim: para que os nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio. Oh, glorioso Deus, como é maravilhoso podermos ouvir esta palavra. A nossa família, nós a semeamos e nós colhemos. Você tem semeado? Você tem semeado em sua casa? Veja como é a lei da semeadura e da colheita. Somente quem planta, que colhe. Quem não planta, não tem o que colher. No verso 6 ele diz o quê? Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas aquele que instrui. Essa palavra é forte. Nós somos participantes. A primeira regra da lei da semeadura e da colheita ensina que somente quem planta é que pode colher. Quem não planta não colhe. Quem deixa de semear por causa de situações adversas, porque muitas vezes nós não semeamos porque estamos dando desculpas, porque há algo mais importante a fazer. Mas a semeadura é algo que nos ensina que lá na frente nós vamos colher. Agora depende daquilo que você está semeando. Ninguém pode dizer que não planta por falta de semente, pois quem provê a semente é o próprio Deus. Então você não pode dizer que você não tem semente, porque basta pedir ao Senhor que Ele dará. Basta pedir. Então, existem pessoas que estão passando por diversas necessidades. Muitas pessoas que estão plantando para o futuro. Porque nesse momento ela está passando muitas vezes uma necessidade. Mas ela está plantando para o futuro. E outras privações muitas vezes acontecem em seu lar, em sua casa. Mas ela se prepara para estar colhendo no futuro. As adversidades do mundo, as adversidades que nós passamos, não podem nos impedir de semear. Nada pode nos impedir de semear. Mas nós devemos semear o quê? Coisas boas. Coisas boas. Coisas boas apenas. Então, você vai colher aquilo que é bom. Você também pode colher aquilo que é mau. Mas se você colhe coisas boas, sabe por que você colhe coisas boas? Está em Salmo 126, versos 5 e 6. Diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus frutos. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina o que nós devemos fazer.
6, ela nos ensina que pela manhã nós devemos semear as nossas sementes. À tarde, não devemos reter as nossas mãos. Então são ensinamentos que a palavra de Deus nos dá. Muitas vezes nós semeamos, nós ficamos retendo as sementes em nossas mãos. E aí o que acontece? Nós semeamos pouco. E depois, se você semeou pouco, por que você vai colher bastante? Não tem como você semear pouco e colher muito. Você vai colher relativamente aquilo que você semeou. Então, você pode dizer que não está colhendo. Espera, mas você plantou, você semeou, você só colhe aquilo que foi plantado. Talvez você não esteja colhendo neste momento, porque não chegou a hora da colheita. Não chegou a hora da sua colheita. Mas se você plantou coisas boas, pode ter certeza que haverá um momento em que a sua colheita será farta. Aleluia! Glórias a Deus! Então no verso 7 ele diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque quem semeia na sua carne, da carne se fará. Porque quem semeia da sua carne, se fará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito se fará o quê? A vida eterna, meus irmãos. A segunda regra da lei da semeadura e da colheita, ela nos ensina que somente colheremos daquilo que nós semeamos. E quem planta cereal vai colher cereal. Quem planta frutas, colhe frutas. E assim por diante. Tudo aquilo que você plantar será colhido. Esse conceito, meu irmão, minha irmã, é muito sério. Não é algo tão simples como se fosse algo prático, mas é baseado aqui na justiça de Deus, que nos dá a garantia de que o que diz Jó, no capítulo 4, verso 8: os que lavram iniquidades e semeiam mal, cegam o mesmo. Então, nós devemos semear o quê? A palavra de Deus. Você tem semeado a palavra de Deus por onde você tem andado, onde você trabalha, no seu trabalho, na sua escola, onde você quer que esteja. Você tem semeado a palavra de Deus. Talvez algumas pessoas podem pegar e falar assim: pô, você é chato, você tem que falar só de Jesus, isso, aquilo. Mas você está plantando, e amanhã depois essa alma irá agradecê-lo profundamente por você ter plantado esta semente. Eu tenho plantado sementes, você tem plantado sementes, você tem plantado a palavra de Deus. Nós devemos semear a palavra de Deus. Para quê? Para que nós venhamos colher bênçãos espirituais. Lógico, as materiais vêm também, mas quando você colhe bênçãos espirituais, com certeza você terá as bênçãos espirituais. As físicas, as materiais, talvez sejam consequências daquilo que você plantou lá atrás. Eu não sei o que você plantou, mas haverá um momento de você colher, haverá um momento da colheita. Plante apenas coisas boas e espere colher os benefícios, as benesses daquilo que você plantou. É importante saber isso, porque, por outro lado, nós não devemos temer aqueles que estão plantando coisas ruins. Nós sabemos que há muitas pessoas com maldade no coração, que fazem apenas coisas ruins. Mas nós não devemos temer, porque nós olhamos para quem apenas? Para o autor e consumador da nossa fé.
É esse o nosso desejo: semear e colher coisas boas, aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Jesus contou a parábola do joio, a parábola do trigo. Para quê? Para ensinar que muitas vezes nós plantamos algo bom, mas o inimigo, ele vai lá e ele planta coisas ruins também. O inimigo, ele é astuto, porque ele consegue misturar as ervas junto com aquilo que é bom. E se você não tiver habilidade para retirar aquilo que é ruim, você acaba retirando o que é bom também. Então, por esse motivo, há pessoas amarguradas, porque muitas vezes ela pode ter sido plantada em seu coração coisas boas, mas veio o inimigo e plantou ervas daninhas, na qual transformou aquele coração em um coração bom, em um coração amargurado. Então, o Espírito Santo é aquele que vem com toda a sua habilidade e retira aquilo que é ruim, aquilo que não presta, aquilo que desagrada ao santo nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo que nos leva ao caminho correto, porque se nós dependermos da carne, como diz em Romanos, a carne milita contra o espírito contra a carne. Então, o que você tem alimentado? A sua carne ou o seu espírito? Onde você tem jogado a sua semente? Você quer colher coisas boas? A palavra nos ensina como fazer. A palavra nos ensina. Mesmo assim, nós não podemos separar o bom do ruim por nós mesmos. Nós não temos essa habilidade. Porque se nós formos fazer com aquilo que eu disse, nós arrancaremos aquilo que é bom junto com o mal. Por isso, lá em Gálatas 6, verso 10, diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. E o que você tem plantado? A colheita é proporcional ao plantio. Verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecermos. A terceira regra da lei da semeadura é que a colheita diz que a quantidade que nós colhemos, ela é proporcional àquilo que você semeou. Ela é proporcional. Então, a quantidade de sementes plantadas, ela determina quanto será colhido. Não adianta você plantar um grão de milho e querer colher um milharal inteiro. Então, a semeadura, a colheita, ela é proporcional à sua semeadura. Jesus, ele mesmo ensinou o que devemos plantar. Sabendo isso que, embora não sejam todas as sementes que germinam, nós sabemos isso. Mas tem aquelas que crescem e se reproduzem. E se reproduzem 30, 60, 100 frutos. Deus é quem aumenta a vossa sementeira. Deus é aquele que dá recursos para aumentar a vossa sementeira. Ele multiplica os frutos da vossa justiça. Deus é poderoso para fazer. Talvez você tenha um sentimento de derrota, um sentimento de não estar conseguindo colher aquilo que tem plantado há anos,
Muitas vezes você queria ver esse local completamente cheio de pessoas sedentas da palavra de Deus. Mas eu não creio que haverá um momento da colheita. Eu creio que haverá um momento onde transbordará a sementeira. Eu creio no poder de Deus. Então, nós queremos uma colheita abundante. Eu quero uma colheita abundante. Então, para que essa colheita seja farta, nós temos que plantar o quanto nós pudermos. Nós precisamos fazer evangelismo, nós precisamos bater de porta em porta, nós precisamos fazer algo que chame a atenção. E pessoas serão alcançadas. Então nós temos que pedir a Deus as sementes certas para que nós possamos semear. Talvez a semente que nós estamos semeando, a semente que você está semeando, não seja apropriada para esse solo. Talvez você precisa trocar a semente, ou trocar de solo, preparar o solo. Então, nós vamos ter uma colheita farta, mais dias ou menos dias, porque a promessa é do Senhor. Ela nos ajuda, essa lei da colheita e da semeadura, ela nos ajuda a compreender muitas coisas em nossas vidas. Através desta palavra a gente começa a compreender por que muitas coisas podem ser explicadas através do ensino da palavra. Em João 4,36 diz: pois quem ceifa já está recebendo a recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para o que semeia e o que ceifa juntamente se regozija. Meu irmão, minha irmã, se você plantou coisas ruins na sua vida, peça a Deus misericórdia, peça a Deus perdão. Talvez você deva enfrentar as consequências, mas o Senhor nos ajuda a vencer todas as coisas. O Senhor, Ele é misericordioso. Então, nós temos que, talvez, recomeçar a plantar novamente sementes selecionadas, sementes boas. Nós queremos plantar coisas boas. E se nós plantarmos coisas boas, eu não tenho dúvida que colheremos posteriormente. Nós vamos colher. Então, nós aprendemos que quem planta, colhe. Colhe aquilo que semeia e proporcionalmente a quantidade que plantou. Você só colhe aquilo que planta, e o que planta, e o quanto planta. Amém? Oremos. Senhor Jesus, ajuda-nos a semear a melhor semente, Senhor. E que essa semente que o Senhor tem colocado em nossos corações, ó Pai, seja a Tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Abençoe a nossa colheita, para que a glória do Senhor seja do Seu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos continuar nesse espírito de semeadura e colheita. Amém. O bispo me presenteou algumas semanas atrás um livro que fala de semeadura e colheita, semeando em campos, né? E eu creio que Deus está nos despertando nesse tema. Nós vamos abençoar a casa do Senhor. As crianças também que
quiserem ofertar, tiverem a sua ofertinha, pedir para a bispa separar aqui o sectel. Amém? Pensa aí. Amém. Obrigado, bispo. Deus abençoe em nome de